Vamos estar dando início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Antes eu também quero estar dando um recado que no sábado, às 4 horas da tarde, na casa da irmã Kátia, vai ter o aniversário da nossa irmã Paula, de 95 anos, tá? E a igreja está convidada. Em Salmos 146 diz assim: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o que guarda a verdade para sempre, o que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, como somos gratos, Senhor, por essa oportunidade, Deus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem dado muito mais do que nós merecemos, Pai amado. O Senhor tem nos dado muito além daquilo que de fato, Senhor, a gente merece receber. O Senhor tem nos dado vida. O Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui mais uma vez, poder adorar o teu santo nome. Muitos nesse momento, Pai de amor, se encontram em leitos de hospital, com uma situação muito complicada, mas o Senhor tem aqui sustentado o teu povo, Senhor Jesus. Mais uma vez o Senhor tem mostrado que é conosco, o Senhor não tem desamparado os seus, ó Pai. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor, Jesus, que dia após dia zela por nós. Pai, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor Jesus. E hoje é noite de agradecer, Senhor. Somente agradecer a Deus, porque no resto nós sabemos que o Senhor cuida e para o Senhor é detalhe. Muito obrigada por tudo, ó Deus. Conduz o teu povo em adoração, Senhor Jesus. Pai, abre os ouvidos, coloca os corações dos irmãos e o meu também essa noite sensível para ouvir a tua voz, Senhor Jesus. Toma a direção, Senhor, toma a liberdade aqui neste lugar, Espírito Santo de Deus. Muito obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido o Ministério de Louvor.
histórias incríveis e gerou homens de Deus, profetas poderosos. O mesmo que estava na cova dos leões, na fornalha, que caminhou entre homens e se sacrificou numa cruz por aqueles que até então eram seus inimigos pecadores. Nós estamos iniciando um culto de louvor e adoração a esse Deus. Então vamos louvar a plenos pulmões, vamos abrir as nossas bocas, vamos rasgar o nosso coração, como espírito de oração, como aquele que clama, aquele que diz: Abba, Pai, estou aqui para engrandecer o teu santo nome. Declare aquele que acalma o vento, aquele que acalma o mar, aquele que tira o céu do fogo, aquele que faz o sol estar comigo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos permanecer de pé e vamos agora fazer a leitura bíblica alternada, que se encontra no segundo livro de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, invejas e todas as murmurações. A igreja. Irmãos, segundo livro de Pedro, se vocês possam abrir a Bíblia. Segundo livro de Pedro, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Todos acharam? Amém? Amém. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Versículo 2. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, por leite racional, não falsificado, para que por ele vais crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, Chegando nós para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eterno.
perdão mais uma vez por nossos pecados, Pai, como falei agora há pouco, até aquele derradeiro dia, éramos inimigos, ó Pai do Senhor. E o seu sacrifício, a sua entrega na cruz nos fez herdeiros e co-herdeiros, ó Pai. Foi a sua graça, a sua benevolência que nos deu a oportunidade de conhecer a tua maravilhosa luz e de termos acesso, ó Pai, à herança que é tua, ó Pai, somente tua. Deus, gratos nós somos pela oportunidade, ó Pai. E eu lhe peço mais uma vez, renova em nós a tua graça, a tua maravilhosa graça, ó Pai, para que possamos lembrar sempre de onde o Senhor nos tirou, do que foi revelado como a sua maravilhosa luz brilhou no nosso redor, Pai. E que possamos levar assim e resplandecer a tua luz também onde forma nós estivemos, ó Pai. Renova a vontade, Pai, de permanecermos na tua presença e de cumprirmos o teu trabalho, a sua vontade, Pai. Seja com todos aqui, Deus, os enfermos, aqueles que sentem dor, ó Pai. Tu és o Criador de todo o universo, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor tem a chave de cada pedaço do nosso corpo, o funcionamento de cada célula, Pai. Eu sei que o Senhor, eu creio, tenho completamente conhecimento que o Senhor pode curar, Pai, que o Senhor pode sarar, Deus, o seu povo, seja físico e espiritualmente, Pai. Passeia mais aqui em nosso meio, Pai. Toca os nossos corações, nossos corpos, nossa mente, a nossa alma, Pai. Seja presente abundantemente, Pai, com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, os irmãos estão com a oportunidade de dedicar os seus dízimos e ofertas no altar do Senhor. O hino é o 403 do Doutor Cristão Alegre.
damos graças, ó Pai, por essa noite tão maravilhosa, em que podemos vir à tua casa, te louvar e adorar no Espírito e em casa. Ó, querido Deus, receba a gratidão dos nossos corações. Ó Deus, e todo o que for feito aqui, ó Deus, seja para a glória do teu santo nome. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem derramado no meio do teu povo. Ó Deus, porque não somos merecedores, mas temos aquilo que nós precisamos e necessitamos. Porque o Senhor assim é fiel com os seus filhos, ó Pai. Abençoa agora também os que nos oferta, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa estar multiplicando cada valor, e tudo, ó Deus, é para a tua glória, para a tua obra, para o crescimento do teu reino. Então eu já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Soberano Deus, amado Pai, louvado seja o seu nome, engrandecido seja sempre o Senhor. Não somente através daquilo que nós falamos, através das nossas orações, mas através daquilo que nos tornamos através de Cristo Jesus. Que a nossa vida possa ser a alegria do Senhor, de forma com que em todos os momentos e oportunidades nós possamos dar um testemunho de que o Senhor é Senhor das nossas almas, Senhor das nossas vidas. E aqui estamos, ó Deus, nesta noite para agradecer e engrandecer o teu nome e também agradecer pela vida do teu servo Leonardo. Que o Senhor continue abençoando a vida do teu servo, seja com ele, os seus projetos familiares, profissional, que o Senhor esteja agindo através dele naquela localidade, unge os seus lábios, ó Deus, que ele possa ser a testemunha fiel e firme do Senhor naquela localidade, que nada e nem ninguém venha impedir o teu servo de compartilhar as boas novas do Senhor, mas que o Senhor também esteja capacitando o teu servo como chefe de família. Dê a ele a orientação vinda do Senhor, dê a ele a unção, ó Deus, que lhe seja necessária para conduzir o seu lar. Pai eterno, que o Senhor dê a ele sabedoria para educar a sua filha, e seja ele, ó Deus, em todos os seus projetos, que o Senhor esteja à frente. Abençoe, ó Deus, a saúde física, emocional e espiritual do teu servo. São essas bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento nós temos uma participação musical. Eu quero convidar o irmão Eclectus. O grupo, perdão. Só que a oportunidade.
juniores e adolescentes, que os irmãos estejam orando também pela vida deles. Convido agora o Ministério de Louvor também, está com a oportunidade. Vamos colocar de pé mais uma vez para colocar o Senhor. Boa noite mais uma vez, amada igreja. Mateus capítulo 4, versículo 18, se eu não me engano, ele fala sobre Jesus encontrando Pedro e André na beira do mar, depois deles terem passado uma noite inteira tentando pescar, tentando fazer aquilo que eles tinham anos de prática, mas já não fazia mais fundamento. Pedro e André tentavam manter as suas vidas de acordo com aquilo que humanamente foi ensinado. Então Jesus aparece e nos olha, bem perante os olhos de Pedro, ele faz o maior milagre da vida profissional de Pedro. Pedro, que era pescador, presencia a maior oportunidade de mudar a sua vida com a pesca. Milhares e milhares de peixes enchendo as redes que eles mal podiam carregar. E perante o maior milagre da vida profissional de Pedro, ele conhece o nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. E ele larga tudo aquilo para seguir Jesus, porque ele entendeu que construir a vida em cima do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, não é nada, depois que você conhece o poder do nome de Jesus. Precisamos construir a nossa vida pautada no amor de Cristo, na sabedoria do Senhor, na esperança do Espírito Santo, pois somente
Queridos, o diácono Paulo é um obreiro que tem sido usado pelo Senhor na Igreja Batista Nova Canaã e vem cheio de recomendações lá do seu pastor Israel, nosso amigo. Então é um obreiro de confiança daquela igreja, portanto passa a ser nosso querido amigo, companheiro, servo de Deus, que trará a mensagem do Senhor aos nossos corações nesta noite. Que os irmãos estejam em oração pela vida do diácono. Oremos. Soberano Deus, aqui estamos em Tua presença e Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração através dos louvores, oração e leitura da Tua palavra. Mas nesse instante, ó Deus, que a Tua instrumentalidade na vida do Teu servo diácono Paulo possa ser um diferencial na vida de cada um que aqui está nesta noite. Que nós possamos entender aquilo que é o Teu desejo para a nossa vida. Capacite o Teu servo como somente o Senhor é capaz de fazer, meu Deus. E que nesta noite vidas possam não somente entender, compreender, obedecer a Sua voz, mas terem, ó Deus, uma atitude que agrade ao Senhor. Pai eterno, ministra o coração de cada um. É o que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Amém, queridos irmãos. Graças à paz de Cristo Jesus. Amém. Motivo de imensa toda a igreja estarmos aqui nesta noite na casa do Senhor, onde hoje sou diácono aqui desta igreja, diácono do pastor Marcelo aqui, onde o nosso pastor Israel da Igreja Batista Nova Canaã me fez assim um convite, solicitando que viesse dar um apoio ao nosso pastor, dar um apoio aos nossos irmãos também nesta noite. E nós estamos aqui como um só povo. Nós estamos aqui como um só povo. O povo que vai morar nos céus. É o povo que vai morar nos céus. Amém. Moraremos no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Quero apresentar ali, levanta a mão, minha esposa. Quero ler a Leida. Não é Leila, Leida. É D-A mesmo. Talvez alguns irmãos confundem como Leila, mas é minha esposa, Leida. Onde quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, faz parte desse ministério, né, de nossas vidas. A esposa faz parte do nosso ministério, assim como o esposo, né, pastor? Faz parte do ministério das irmãs também. E é por isso que nós somos assim, a parte da graça do Senhor, fortalecido. Esse ministério da mulher de oração, em nome de oração, me ajudando, e é isso que o Senhor faz. Irmãos, eu quero assim louvar e bendizer, pastor Marcelo, ao nome do Senhor. Através, quando os irmãos iniciaram o primeiro louvor, a nossas irmãs devem lembrar que veio como título uma frase assim: o inimigo tenta, mais um pouquinho à frente diz o quê? Para me envergonhar, mas não vai. Amém. É isso. Deixa eu te falar algo nesta noite. Antes de trazer a mensagem do Senhor, você não está sozinho. Você não está sozinha. Nós não estamos sozinhos. E quando esse primeiro louvor foi entoado pelo Ministério de Louvor, e aí eu já pude glorificar o Senhor pela confirmação que Deus estava testificando no meu coração de ontem para hoje. E quando as irmãs começaram a louvar aquilo, o inimigo tenta. E ali eu pude perceber a essência da mensagem, da confirmação do que Deus tem e quer para nós. Por isso, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Ele é imenso, mas eu não vou ler assim direto, não. Vou tentar detalhar alguns versos, irmãos, para a gente ver assim também um pouquinho de tempo. Veja o que Deus fez, faz e continuará fazendo por nós. Detalhe, sem merecermos. É por isso que nós adoramos Ele.
isso que nós estamos aqui nesta noite com muita alegria mesmo, Jesus. É por isso que você está aí, ó, louvando. É por isso, meu irmão, na montanha que você está aí, ó. Os irmãos lá de cima, é por isso, pastor, é por isso. Que mesmo sem merecermos, Ele faz isso por nós. Amém. Irmãos, a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou. Você reconhece isso? Amém. Olha o que diz a Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Eu quero ler o versículo de número 9, irmãos, por gentileza. E daí eu vou deixando o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações. É um capítulo muito imenso, mas eu creio que Deus há de ministrar sua palavra até nós. Diz assim a palavra do Senhor: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Eu vou repetir isso aqui. Pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. O rei de nome Josafá estava atravessando uma crise muito grande em sua vida, um momento de extrema dificuldade, quando foi chegado até ele um recado aos seus ouvidos, quando alguém chega e diz para ele o seguinte: rei, está vindo contra o Senhor uma grande multidão, mas é contra. E ele está vindo para pelejar contra a tua vida, contra Judá. E ali estavam incluídos os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e não parou somente com eles. A Bíblia diz que com eles também vieram os moradores. Irmãos, veja bem o que acontece. Outros amonitas vieram pelejar contra Josafá também. E aí, a palavra de Deus vai dizer que quando chega aquele recado ao homem de Deus, a Bíblia diz que a primeira coisa que Josafá faz é temer o Senhor. Os filhos de Amon, os filhos de Moabe e outros da montanha de Seir. E a Bíblia diz que ele agora teme ao Senhor e se pôs a buscar o Senhor. Eu li aqui no verso 9, que diz assim: se algum mal nos sobrevier. E ali está especificando muitos males: espada, juízo, peste ou fome. O rei diz assim: nós apresentaremos diante desta casa. E ele não diz somente diante da casa, ele diz: nós vamos nos apresentar diante da casa. Você hoje entrou aqui, você já se apresentou diante da casa do Pai, mas não somente está se apresentando diante da casa do teu Pai. E ele diz assim: vamos nos apresentar diante da casa e diante de ti. Bom é estar na casa do Senhor, bom é nos apresentarmos ao Senhor. E quando eu digo nos apresentar, eu digo o seguinte: nessa apresentação, a primeira coisa que eu tenho que reconhecer é que sou totalmente dependente de Deus. Totalmente. A notícia foi doida. O recado era um recado de temor. O recado era para que aquele homem viesse a desistir. Eu não sei como tem sido os recados que têm chegado até os teus ouvidos. Talvez, irmão, você recebeu alguns recados desanimadores, mas nós louvamos, o inimigo tenta.
O inimigo tenta. Mas a Bíblia diz o seguinte: que aqueles que estão com seus pés firmados sobre a rocha, pode vir tudo, pode vir o vento que vier, os rios, as tempestades, mas se tiver com seus pés firmados sobre a rocha, não edificou a sua vida sobre a areia, mas sobre a rocha, que é Cristo Jesus, inabalável, esse permanecerá de pé, aconteça o que acontecer, surgiu o recado que surgir, tentar contra a tua vida, você estando com teus pés sobre a rocha, você ficará de pé, porque não você próprio, mas a rocha vai te sustentar. Nós estamos aqui por não somos super-homens, eu não sou um super-crente, mas eu sou dependente desse Deus que é todo poderoso para nos dar vitória, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a Bíblia vai continuar dizendo, vou estar aqui detalhando, irmãos, como eu disse aos irmãos, que o capítulo é imenso. E aí lá no verso 4, algo me chama a atenção. No verso 3 ele teme, busca o Senhor, pregou um jejum sobre todo Judá, e ele no verso 4 ele vai pedir socorro ao Senhor. E Deus quer falar contigo nesta noite. Porque Deus quer falar comigo nesta noite. Ou melhor, o que Deus está falando conosco nesta noite. Estamos diante, pastor Marcelo, e a todos os meus amados irmãos, estamos diante de tantas situações desesperadoras. Estamos diante de tantos quadros, de tantas circunstâncias em que vivemos, que se não fosse Cristo, nós pararíamos mesmo, lamentavelmente. Sim ou não, irmãos? Não é verdade? Mas eu quero aqui hoje levantar um grande de vitória e dizer: glorificado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ele é fiel para cumprir com a tua palavra. O Senhor é fiel para contigo, para te dar vitória e dizer: ainda que o recado seja difícil, ainda que a palavra seja de temor, ainda que o inimigo tente lançar sobre o teu coração, soprar no teu ouvido e dizer: ó, não dá não, está vindo uma grande multidão. Não te preocupe, a multidão pode ser imensa, mas maior é o exército angelical que o Senhor está enviando aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Maior que está em nós do que o que está no mundo, irmãos. Pode vir os filhos de Moabe, pode vir os filhos de Amon, pode vir o que for, pode vir os moradores da montanha de Seir. Veja o que Deus está fazendo. Eu não vivo pelo que vejo, mas eu vou precisar sempre viver pelo que creio. Se eu entrei aqui nesta noite, Deus nos deu condições de entrarmos aqui, mas se eu quiser viver aqui pelo que eu estou vendo, ficasse em casa. Eu entrei aqui porque nesta noite eu quero viver pelo que eu estou crendo no que está sendo realizado, no invisível, no impossível. Se você crê assim nesta noite, começa a receber a tua vitória, porque o Senhor já está trabalhando no invisível, no impossível, naquilo que você talvez recebeu nesta semana, uma notícia: para, porque não tem mais jeito. Mas o Espírito do Senhor vem sobre um homem chamado Jaziel, e lá frente ele vai chegar e vai edificar a igreja do Senhor. E Deus colocou no meu coração para te dizer nesta noite: não pare, não retroceda, não fique em dúvida. O Senhor é contigo e manda te dizer: marcha, marcha. E ele vai dizer assim, no verso 6: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não é tu Deus dos céus? Não é, Senhor? Senhor, fugiu do meu controle, ainda que como rei, ainda que com poderes que tenho sobre o meu domínio, fugiu do meu controle, Senhor. Mas esse homem vai dizer no verso 6: Senhor Deus de nossos pais, porventura não é tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Não há quem possa resistir o que Deus tem para você, meu irmão. Porque nas mãos do Senhor está toda a força, todo o poder, toda a honra e a glória seja dada ao Senhor. Aqui nós entramos porque nós vamos adorar aquele que é o único que é digno de louvor, adoração.
E aí esse homem chega e diz: Senhor, se algum mal nos sobrevier, seja lá qual for essas situações, nós vamos nos apresentar diante desta casa. Eu não sei como está a situação na tua vida, meu irmão. Não sei, minha irmã, como está a situação. Mas Josafá enfrentou toda aquela situação, a circunstância parecia que seria insuperável, não dava mais para vencer. Às vezes existem coisas, momentos nas nossas vidas, fases na nossa vida, em que a gente olha assim: meu Deus, Deus está falando contigo aí nesta noite. Meu Deus, Tu não és, Senhor, Tu não és Deus dos céus? E Ele te responde: sim, eu sou. E sou o único que pode fazer tudo por você. Deposita a tua confiança em Deus, meu irmão. Deposita a tua fé no Senhor, porque só Ele tem todo o poder. E Ele vai dizer ainda: eu vou me apresentar diante, nós viemos nos apresentar diante desta casa e vamos nos apresentar diante de Ti, pois o Teu nome está nesta casa. O nome de Deus está na primeira igreja batista de Vila Ilha. O nome do Senhor está neste lugar. O nome do Senhor se faz presente aqui. Então, todas as vezes que pode entrar por este santuário, põe no seu coração: Deus está aqui. Deus está presente aqui. E não só nesse templo, mas Deus está presente na minha vida, como o templo do Espírito Santo que somos. Deus está presente na tua vida. Não perca isso, não duvide disso nunca. Vamos nos apresentar perante a Ti, Senhor, pois o Teu nome está nesta casa, o nome de Deus está na minha vida. E Ele vai continuar dizendo assim: clamaremos a Ti na angústia. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos ouvir, Senhor. Mas não só isso, o Senhor vai nos ouvir e vai nos livrar. Este homem estava precisando de todo o povo de Judá, de um livramento, aonde muitos vinham contra eles. E o que diz a palavra do Senhor? No livro de Salmo 46, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso, Ele é o quê? Nosso refúgio. E mais o quê? Ah, Deus, nosso Deus é refúgio. Sabe aquele momento que você olha assim: não tem para onde me refugiar, não tem mais para onde eu... Tem. Se refugia você. Refúgio e fortaleza. Esse homem chega ao ponto de dizer assim: olha, estou precisando de socorro, Senhor. Nos ajuda, nos socorre, Senhor. O noticiário, o recado foi duro, Senhor. Nos socorre, Deus. E Ele diz que Ele é socorro bem presente. Bem presente. Na hora, no momento da angústia. Quando você estiver bem angustiado, aquele dia que a gente está um pouco, só misericórdia, tenha convicção que ainda nessa situação o Senhor está bem presente contigo. Louvado seja Deus. E aí, meus irmãos, continuando ainda nesse capítulo, a Bíblia vai nos falar, lá no verso, estou pulando para o verso 12, aonde ele vai dizer assim: ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Olha que lindo. Eu achei lindo isso aqui. Quando o rei Josafá diz assim: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Mas ele fecha o verso 12 dizendo assim: porém nossos olhos estão postos em Ti. Irmãos, este homem reconhece que na força do seu braço, na verdade não haveria força nele. Mas a Bíblia diz só: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça-se no Senhor.
Crente, busca o Senhor. Crente, leia a palavra. Crente, vive uma vida de oração. Senhor, eu não sei. Senhor, eu não tenho como. A multidão está vindo contra nós aqui, é muito enorme. Senhor, não tem força para nós. Nós não sabemos o que faremos. Veja, irmãos, que aqui ele está dizendo o seguinte: olha, Senhor, acabou-se tudo. Estou em falência. Não tem mais. Não sei o que fazer. Não tem mais o que fazer. É por isso que a palavra de Deus me chama de bem-aventurados. Porque nós somos totalmente dependentes desse Deus. Sabe aquele momento que você fala: Senhor, não sei. Não tem como. Só corre a Deus. Peça a orientação do Senhor nesta noite. Esse homem vai dizer: Senhor, não há força, não tem como. Estão vindo contra nós com um ímpeto imenso. E não sabemos nós o que faremos. Ele inclui ele e todos os lugares. Olha, estamos sem orientação. Quando você se achar às vezes assim, sem orientação, orienta-se no Senhor e diz: Senhor, dá-me a direção. E Ele te dá a direção do Espírito Santo. Ele te dá o discernimento do Santo Espírito, sim. E Ele vai dizer assim: porém nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão voltados para o Senhor. A minha fé está depositada no Senhor. Ainda que quando olho e digo assim: Senhor, não sei mais o que fazer, aí eu ponho e deposito a minha fé no Senhor. Meus irmãos, é tremendo quando nós simplesmente confiamos e depositamos no altar do Senhor, depositamos na presença do Senhor e dizer: Pai, eu não sei o que fazer, Pai, não tenho força para isso, mas uma coisa eu sei, meus olhos estão postos em Ti, porque eu sei que é do Senhor que vem a minha vitória, porque eu sei que é do Senhor que virá a minha força, é do Senhor que vem a minha capacidade. Uma certa vez o apóstolo Paulo disse isso: nossa capacidade vem de Deus. Deus irá te capacitar. E a Bíblia vai dizer no verso 15 que agora Jaziel, tomado pelo Espírito do Senhor, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre esse homem, e esse homem é encarregado de dar um recado a Judá. Já estou no verso 15. E aí ele vai dizer o seguinte: dai ouvidos todos Judá, todos vocês, me ouçam. Me ouçam o que Deus tem para transmitir para vocês. E vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. Olha que tremendo isso. Ah, Deus, como é bom estar neste lugar. Ele vai dizer: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Esse homem, tomado pelo Espírito do Senhor, vai chegar a transmitir a Judá, Jerusalém, e ao rei Josafá é o seguinte: Deus pode dizer para vocês o seguinte: não tema a eles, não se assuste diante deles, porque a peleja, olha só, irmãos, meu amado pastor, está vindo uma grande multidão para pelejar contra eles, mas o homem tomado pelo Espírito de Deus, Deus usando os lábios daquele homem para dizer o seguinte: não temas, porque a peleja agora não é de vocês, não. Esta peleja não é de vocês, esta peleja é de Deus. Deus entrou na peleja, Deus comprou essa briga por vocês. O sangue precioso de Cristo comprou-nos. Esse sangue foi pago por um alto preço, nada pode comparar ao sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Fomos pagos por um alto preço, o sangue precioso de Cristo. Ele entrou na peleja, ele comprou nossa briga. Lembra que o homem chegou lá atrás: Senhor, não sei o que fazer, estou sem direção. Força no meu braço eu não tenho, e não tenho mesmo, mas eu confio naquele que tem. E esse homem vai dizer: a peleja agora já não é mais de vocês, a peleja agora é do Senhor. Presta atenção,
Deus, como o maior estratégico em nossas vidas, nos ensina a sermos estratégicos. Sabe aquele momento de confusão, aquele momento de turbulência, em que às vezes a gente mete os pés pelas mãos e acha que tem que fazer de qualquer jeito, tem que ser agora, tem que ser hoje. Verso 16. Verso 16. Ele vai começar com uma palavra dizendo assim: amanhã. Pegou? Pegou, meu irmão? Olha o tempo que ele está usando. Ele está falando contigo. Talvez você quer agir hoje. Deus dizendo: hoje não. Amanhã. Amanhã. Olha a estratégia. Deus está falando. O Espírito do Senhor que fala contigo nessa noite. Oh, glória. Pegou, irmão. Descansa é isso, minha amada. Hoje vocês descansam, pois vocês já têm a promessa que a peleja não é de vocês, mas é. Então hoje, como bem disse, irmão, descansa. Sabe por que muitas das vezes nós erramos e às vezes perdemos certas situações? Às vezes deixamos de receber algo porque às vezes nós nos precipitamos. Olha o que isso vai dizer: amanhã. Ei, Deus está falando contigo amanhã. Não, hoje não, descansa ainda hoje. Oh Deus. E ele vai dizer assim: amanhã descereis contra eles, esses que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale diante do deserto, Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Meu Deus, existem coisas. Eu tenho um amigo, pastor, que ele costuma dizer assim: Paulo, não quero entender muito a Deus, não, senão a gente vai ficar doidinho. Deus é Deus, Deus que não serve. Olha o que diz o verso 17. Às vezes a pessoa quer se aprofundar tanto, nada contra o estudo, a teologia, pelo contrário. Mas às vezes a pessoa quer ir além do que pode e acaba ficando meio desbaratinado. Olha o verso 17. Nesta peleja, o que você não tem que fazer? E agora, irmãos? Me explique. Nesta o quê? Poxa, se estou nesta peleja, eu tenho que fazer o quê? Humanamente, eu tenho que fazer o quê? Mas eles é só: não tereis que pelejar. Vai entender? Tem coisas que a gente não tem que questionar e querer espremer Deus na parede, determinar. Não, Ele é o Senhor. Nesta peleja não terei de pelejar. Um verso aqui que ele diz assim: olha, vai se falar 3 situações. Parai. Há cerca de uns 10 dias atrás aconteceu uma situação, e nessa situação um primo meu mandou no zap e disse: Paulo, está acontecendo isso, eu tenho que comentar isso com alguém. Eu disse, na hora, eu creio que foi o Espírito do Senhor que pôs essas palavras no meu lado. Eu disse a ele, eu aconselhei: meu primo, não faça isso. Eu vou te falar só 3 situações. Para, pensa e execute. Guarde isso aí hoje para você. Para. Quando eu paro, eu vou ter tempo ainda de raciocínio. Pensa. Vou fazer um raciocínio, uma lógica, um estudo na minha mente para ver como vou executar aquilo. E daqui a pouco ele me responde assim: meu Deus, como Deus te usou. Eu ia errar feio. Eu ia transmitir uma mensagem para uma outra pessoa e isso aqui ia virar um. E é por isso, Senhor, obrigado pela tua vida. Eu disse: louvado seja o nome do Senhor. Olha o que esse homem vai dizer. Parai, verso 17. Está em pé e veja a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. E
Irmãos, entra a palavra amanhã de novo ou não entra? Entra ou não entra? Entra ou não entra a palavra amanhã? No verso 17. Entrou no 16 e entrou no 17. Amanhã vocês vão descer contra eles. Já no verso 17 vai dizer: amanhã vocês vão sair do encontro deles. Já no 17 vai dizer assim: amanhã saímos ao encontro, porque o Senhor, oh glória, louvado seja Deus, porque o Senhor será convosco. E eu disse, quando as irmãs estavam cantando, o inimigo ele tenta nos parar, ele vai fazer de tudo para nos neutralizar. Mas quando eu leio essa palavra e tomo posse dessa palavra, diz: o Senhor será convosco, o Senhor é conosco, sim, irmãos. Talvez vocês estão ouvindo isso há anos, há muitos anos, há pouco tempo, e eu quero repetir então para você, ouvir de novo: o Senhor é convosco, o Senhor é conosco, sim, para nos garantir vitória. Ai de nós se não for o Senhor. Ah, quem diga Israel se não for o Senhor? O que fazemos? O que faremos sem Ele? A Bíblia diz que em vão os que edificam a casa. Em vão. Se não for o Senhor conosco. Aquela sentinela que está guardando ali, mas se o Senhor não estiver conosco, tudo aquilo vai ser em vão. Todos os teus projetos e sonhos que você tem realizado na tua vida, tem colocado no seu coração, põe o seguinte na tua mente: primeira coisa, Senhor, esteja comigo nisso. Esteja comigo nisso, Senhor. Esteja à frente disso, Senhor, comigo. E Ele vai dizer: o Senhor será convosco. Josafá se prostra com o rosto em terra. Josafá começa agora a adorar o Senhor. Meus irmãos levitas da casa do Senhor, eu quero louvar e glorificar Deus pela vida dos irmãos. Ministério de louvor é um departamento, irmãos, que vocês têm que ajudar muito a oração. O ministério pastoral, o ministério de louvor, porque a Bíblia vai nos relatar aqui nesse capítulo a grande e suma importância do louvor a Deus. Olha o que acontece no verso ainda de número 18: e todo Judá e moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Você entrou na casa do Senhor, você se apresentou na casa do Senhor, você se apresentou a Deus, então você tem que continuar adorando o Senhor. Uma certa vez uma cantora diz: não importa, louve, está chorando, louve. Eu gosto muito desse louvor. Está sofrendo, louve, não importa, Deus vai à frente, vai abrindo o caminho, vai querer Deus. É Ele que faz tudo isso, irmãos. Continue adorando, continue louvando, continue exaltando e glorificando o nome do Senhor, independente das situações. E no verso 19, a Bíblia diz que os levitas, os filhos de Coatita, os filhos de Coraíta, para louvar o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Eita Deus! E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé. Josafá disse: ouve-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Eu quero ser um pouco ousado nesta noite. Eu quero tomar essa palavra aqui do rei Josafá e dizer para a igreja nesta noite. Guarde esse recado de Deus. Deus está mandando dizer para a igreja: crede em mim, crede no Senhor, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Verso 20. Segurança só no Senhor. Quantos homens vivendo no ledo engano? Quantos homens depositando a sua confiança em outros homens? Segurança só no Senhor. Olha o que esse homem vai dizer: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e vai prosperar. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Quer segurança? Crê no Senhor. Não perca a sua confiança em Deus. É Ele quem nos garante segurança. É só Ele quem nos garante vitória. É Ele que tem um contrato para com teus filhos. Os homens vão de mal a pior. Uma certa vez o apóstolo Paulo disse isso para Timóteo: os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmãos, uma das artimanhas do inimigo é o engano. Mas hoje eu louvo a Deus, porque eu estou aqui um povo que vai morar no céu e que não vive abaixo do engano, mas vive na direção do Espírito Santo do Senhor. Crede no Senhor, crede no Senhor vosso Deus, e vocês vão estar seguros. A multidão é imensa. Os camaradas fecham agora uma combinação
Jerusalém não estava só. Você não está sozinho. Só que Vilhena não está só. Só que a Canaã não está só. Só que o povo de Deus não está só. Pelo contrário, o povo de Deus está bem assegurado pelo Senhor dos Senhores, pelos Reis dos Reis, aquele que virá buscar sua noiva. Por isso vamos ficar confiantes no Senhor, porque crendo no Senhor estaremos seguros. Aconselhou o segundo povo e agora começa a ordenar cantores. Olha a importância do ministério do louvor na casa do Senhor. E ordena cantores para que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armários dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu vou continuar louvando o Senhor. Paulo, mas olha, estão vindo aí contra você. Louvai o Senhor. Irmãos, as tribulações estão. Louvado seja o nome do Senhor. Você disse que crê no Senhor, então você está seguro. Não te importe não, irmãos. Ainda que, olha, até que um dia venhamos a morrer padecer, porque isso aí. Quem quer, né? Vai acontecer. Mas eu quero dizer o seguinte: parte dessa terra, mas confiante que estarei eternamente morando com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eles continuam louvando, dizendo: louvando o Senhor, dizendo: a sua benignidade dura para sempre. Então, meus irmãos, e a Bíblia vai dizer no 22, agora estamos entrando numa situação aqui, olha só o agir do Senhor. A Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Verso 22, e ao tempo que começaram com júbilo e louvor. A peleja era deles. Eles estão numa peleja, mas a peleja não era deles. Era de quem? Senhor. Meu Deus. Verso 22. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor. Veja que aqui não diz do rei Josafá. Aqui diz assim, ó: o Senhor pôs emboscada. Contra quem? Olha só quem pôs emboscada. O Senhor. Contra os filhos. Quem estava perseguindo eles? Amon. Contra os filhos de Moabe. E ainda tinha ainda os camaradas da montanha de Seir. Muita gente, irmãos. Sabe quando você pensa que terminou o negócio, o caldo está até engrossando? Mas eu descanso porque eu sei que eu creio naquele que está comigo. E ele vai dizer assim: olha, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Verso 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe, irmãos, olha o que Deus faz. Os caras no início se unem, fecham um acordo para atacar Judá, Jerusalém, rei Josafá. Mas sabendo agora que essa peleja não é minha, mas está no controle do Senhor, então veja o que o Senhor vai fazer. Verso 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe, rapaz, o que vai acontecer? Se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a autodestruir-se. Você entendeu isso aí? Houve uma aniquilação total entre eles. Mas eles não estavam fechados. Eles não estavam vindo contra o povo de Israel, contra Judá e Jerusalém. Irmãos, não temos. O Senhor é conosco. Amém. Foi o Senhor quem botou essa emboscada ali. Deus desbaratou todos eles. Ai daquele que toca no Egito do Senhor. Ai daquele que toca no povo do Senhor. Meu Deus do céu. Não temos não. Fica segurado. O Senhor está no controle. E aí esse verso 23 vai dizer o seguinte: eles agora fecham os filhos de Amon, fecham os filhos de Moabe, se levantam contra os da montanha de Seir, e aí não para por aí não. Destrói esses camaradas, e acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Entra uma atalaia. Tem um camarada lá, uma atalaia de Deus lá. Está na supervisão, está observando tudo. Verso 24 vai dizer que quando Judá chega a esse atalaia do deserto,
Deus. No início, eles estavam mortos, bem vivos, todo o ímpeto, toda a fúria contra o povo. Mas deixa eu te falar uma coisa, guarde isso. Quando Deus entra no negócio, posso repetir isso? Quando Deus entra no negócio, eu farei duas coisas: confiarei e descansarei no que Ele vai fazer. Deus entrou no negócio, Deus entrou na peleja, Deus tomou o controle da situação, e quando Ele entra, nos cabe confiar e descansar no Senhor. Os que confiam no Senhor, cadê os que confiam? Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não, mas permanece para quando? Sempre. Só até amanhã? Sempre. 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 Permanecer para sempre. A nossa vida é uma vida de permanência com Cristo. E eles encontram agora aqueles caras tudo mortos. Josafá chega e vem saquear os despojos daquela coisa toda. Objetos preciosos, a ponto de não poder levar mais 3 dias saqueando aquele despojo, porque era muita coisa. E ao 4º dia, se ajuntaram no vale de Berá, que significa o vale da bênção, o vale do louvor, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Berá até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, e Josafá à frente deles, para ir a Jerusalém com alegria. É muito fácil, Diácono Paulo, falar de alegria se tiver tudo bem contigo. Não conheço os irmãos, conheci hoje. O pastor Marcelo já conhecia, já vim pregando umas coisas. Alguns irmãos do Ministério Louvor já conheci lá também. Mas a Maria Solon não conheceu hoje. Estive aqui a segunda vez para aqui. Estivemos aqui no trabalho das irmãs, das mulheres, minha companhia, minha esposa. A segunda vez que fiz esse São Pai. Mas é muito fácil falar de alegria, não está tudo bem. E às vezes você está dizendo, meu irmão Paulo, eu estou chorando tanto, meu coração está tão machucado. Alegra-te com Deus. Alegra-te com o Senhor. E a Bíblia vai dizer que agora o rei Josafá vai à frente. E eles agora estão tomando rumo a Jerusalém. E eles vão com alegria, porque o Senhor alegrava o coração dele acerca de tudo aquilo que Deus fez com os seus inimigos. Sabe quem alegra o teu coração? O Senhor. Existem coisas que alegram o nosso coração, claro. Irmãos, tem dia que está precisando de um trocadinho. Meu Deus. Deus é tão bom. Glória a Deus, Jesus. Alegra. Sim, não. Saúde. Vamos precisar de saúde. E o Senhor nos alegra. Mas a nossa maior alegria, a maior e melhor alegria, olha, é isso aqui. Saber que o teu nome, saber que o meu nome, cremos assim. Saber que o nosso nome está escrito, não em um livro qualquer, está escrito no livro da vida. Essa é a maior alegria e maior esperança para o crente. É confiarmos nisso. E eles vão com alegria. E foram com alaúdes, com harpa, trombetas para a casa do Senhor. Quantas crianças aqui, os adolescentes, juniores louvaram, eu tanto me alegrei de poder ver a igreja acompanhando o palco, aquela coisa toda. Essa alegria. Isso aqui é só um treino. É só um treino. Isso aqui é só a pontinha para esperar. Imagina aquele dia estamos ali só adorando. Só adorando. Só adorando. Adore.
Não importe. Louve o Senhor. Está sofrendo. Deus te manda dizer nesta noite: me adore. Está chorando? Me adore. Está sofrendo? Me adore. Agora o Senhor, deposite a sua confiança no Senhor. Crede no Senhor, estará seguro. Crede nos seus profetas, prospera eles. Me adore. Afinal de contas, você veio fazer o que aqui nesta noite? Veio somente para ver seu irmão, rever sua irmã? Não, você veio aqui para adorar o Senhor. Adore. Adore. Alegra-te o teu coração no Senhor. Pois só no Senhor é que nós vamos encontrar a verdadeira alegria da salvação. Alegra-te no Senhor. E para fechar, meus irmãos, verso 29. A Bíblia vai dizer que o temor de Deus veio sobre todos os reis daquela terra. E eles ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Fecha ou não fecha lá no início? Quem pelejou pelo seu povo foi o Senhor. Quem peleja por você é o Senhor. Guarda de Israel, não dói. Receba essa palavra nesta noite. Saia daqui confiante de que é o Senhor quem peleja por nós. É o Senhor que nos garante a vitória. E vamos sair daqui como o rei Josafá, Judá e Jerusalém. Vamos sair daqui voltando para a nossa casa com alegria de poder dizer: Senhor, obrigado, porque é o Senhor que peleja por mim. Aconteça o que acontecer, o Senhor está no controle da peleja. Não é tua, não é minha, é do Senhor. Meus irmãos, muito obrigado. A primeira vez que venho pregar essa igreja, pastor Marcelo, obrigado por ter me aturado. Eu muito me alegro, irmãos, de poder ter pisado nesse lugar mais uma vez e pela primeira vez ministrar a palavra do Senhor e dizer aos irmãos que o Senhor está no controle dessa peleja. Não é nosso, é do Senhor. Você pode dizer isso: essa peleja não é minha. Ah, Senhor, tá. Essa peleja não é minha. Essa peleja é do Senhor. E por ser do Senhor, já estou saindo daqui com a minha vitória. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Amém. Antes de vir para cá, e antes de orarmos, eu falei com os irmãos e falei com o diácono Paulo: Deus, ele não desperdiça oportunidades. Aquilo que muitas vezes se apresenta para nós como dificuldade se torna uma oportunidade para ele. E muitas vezes nós ficamos nos queixando, ficamos nos lamentando: por que isso? Por que não deu certo? Eu planejei, eu fiz. E o Senhor fala: sou eu que faço a obra. E quando eu estava saindo de casa, eu falei com o Senhor: Senhor, eu preciso ser ministrado. Preciso ser ministrado. E os irmãos sabem, eu falo. E eu creio que tudo aquilo que o Senhor trouxe é para a igreja de Cristo. Para essa igreja. Vamos nos preparar, vamos nos condicionar. E esse condicionamento é simplesmente na confiança no Senhor. Por isso, eu quero convidar o Ministério do Louvor a vir à frente, a igreja que se coloca de pé. Vamos orar agradecendo a Deus, encerrando este culto, porque de fato o Senhor se fez presente em nós. Pai eterno, muito obrigado pela tua fidelidade, pelo teu cuidado. Eu coloquei diante do Senhor e imediatamente o Senhor respondeu.
Vou ministrar o teu coração. Louvado, exaltado seja o seu nome. Te agradeço, Deus, pela instrumentalidade do diabo Paulo e pelo teu povo que aqui esteve nesta noite te adorando, que também foi instrumento do Senhor, Deus. Tudo aquilo que nós muitas vezes não temos o controle e achamos, ó Deus, que está perdido, na verdade é o princípio da verdadeira vitória quando nós nos entregamos a Ti e colocamos em Tuas mãos. E por isso, ó Deus, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos a Ti, ó Deus, a nossa vida, entregamos a Ti as nossas dificuldades, entregamos a Ti os nossos sonhos, os nossos projetos, porque Tu tens aquilo que é melhor, maior e perfeito para nós, ó Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, receba a nossa adoração, receba a nossa vida, receba a nossa gratidão. Leve o Teu povo, ó Deus, para os seus lares, debaixo da Tua paz e da Sua doce presença. Dê a todos, ó Deus, uma semana de bênção, livramentos e de vitórias, ó Deus. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Vinhedo e seja com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra. São essas bênçãos que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Amém e amém. Deus abençoe. Vou pedir à secretária Miriam que dê o recado aqui, por favor.